Saudações, amigos. Mais uma vez, encontro-me aqui para falarmos do mesmo assunto de sempre, que é a mediunidade, os trabalhos mediúnicos e os médiuns. E com perguntas e respostas. Perguntas de um ser, de uma pessoa encarnada para um desencarnado, que é o Ramatiz, que responde com toda boa vontade. A maioria dos espíritas assegura que há grande interesse dos espíritos malfeitores desencarnados em acabar com as sessões espíritas mediúnicas a fim de enfraquecer a obra do espiritismo. Isso é verdade? Ramatiz. Os centros espíritas podem falir ou ser desmanchados pelos seus próprios componentes vivos, sem mesmo haver interferência dos mortos, pois a vaidade, a obstinação, o amor próprio, a ignorância, o ciúme ou a rivalidade entre os dirigentes e médiuns também liquidam as agremiações e vigilantes. Nos centros espíritas ou terreiros desavisados da realidade espiritual, é muito comum o conflito personalístico e a competição entre seus próprios componentes, onde os neófitos tentam superar os velhos, ou estes petrificam-se de maneira teimosa em suas ideias e empreendimentos conservadores. Os candidatos a médium em geral procuram suplantar em suas comunicações tíbias a conceituação lisonjeira dos veteranos tarimbados no intercâmbio com o além. Assim, alguns dos novos, em sua pressa e afoiteza de sobrepujar os demais, carreiam as maiores tolices e incongruências para a seara espírita, à guisa de importantes revelações do além-túmulo, sob o nome de algum falecido de alto gabarito no mundo terreno. Essa preocupação ingênua de impressionar o público e o rebuscamento de um palavreado altiloquente, coisa muito comum entre os médiuns neófitos, às vezes dá margem para que os espíritos mistificadores aproveitem-se para comunicar futilidades e distorções doutrinárias, no sentido de confundir e abastardar a própria filosofia espírita. Aliás, os médiuns fascinados pelos maus espíritos são sempre os últimos a identificarem sua situação ridícula e as circunstâncias censuráveis com que se expõem aos demais companheiros. Doutra feita, o centro espírita petrifica-se num clima lúgubre ou severo em extremo, porque o doutrinador ou demais responsáveis são criaturas irascíveis ou excessivamente puritanas. Escovados pela própria experiência, identificam a malícia no mais sadio humorismo e apontam o pecado no menor descuido
do próximo. Sentenciosos e pessimistas anatematizam todo o bulício do jovem, a música moderna trepidante, o futebol e os excessos emotivos, os bailes da juventude, e irritam-se ante a algazarra das crianças sadias. Em sua implicância, predispõe no centro espírita o ambiente de constrangimento, preocupações e temor entre os seus componentes, cerceando-lhes todas as iniciativas e labores que ajustam a doutrina às novas descobertas e aos esforços espiritualistas dos demais. Eis porque não é muito difícil para os espíritos falaciosos e maquiavélicos semearem a discórdia, o descontentamento ou o fracasso nos empreendimentos espiritistas improdutivos, onde a mesa redonda da boa vontade é substituída pela vontade discricionária e teimosa dos dirigentes obtusos, teimosos, egotistas, adversos a qualquer movimento que modifique o ranço conservador. Deste modo, prestam um desserviço à doutrina esclarecedora de Kardec, produzindo um antifraternismo que, além de cercear o progresso, frutifica o desânimo, afasta os entusiastas e os idealistas. Mas não é verdade que certos espíritos desencarnados pretendem realmente liquidar com as reuniões mediúnicas e os centros espíritas, porque isso lhes enfraquece suas empreitadas diabólicas? Realmente, as falanges das sombras invitam todos os esforços para destruir as atividades benfeitoras que tentam esclarecer o homem quanto à sua verdadeira responsabilidade espiritual. É óbvio que a criatura terrena esclarece-se à medida que se desprende das faixas vibratórias dos espíritos viciosos e efeitos a toda sorte de paixões degradantes. Assim que o homem assume a consciência de seus atos, controlando suas emoções e pensamentos, é indubitável que ele também se liberta da condição de um repasto vivo, das entidades desencarnadas afeitas a todas as torpezas e aberrações. Em consequência, as falanges das sombras realmente combatem com fúria as atividades espiríticas na Terra, porque o Espiritismo firma suas bases libertadoras no próprio Evangelho do Cristo, isto é, no mais avançado conjunto de leis siderais de salvação do homem encarnado. Os adeptos ou crentes nas religiões dogmáticas do mundo em geral buscam nos seus templos ortodoxos os sedativos que lhes afrouxa a musculatura espiritual. Atentos às palavras do pastor, do sacerdote, o líder evangélico, hipnotizados às rezas
e aos cânticos coletivos, tais fiéis retornam aos seus lares vivendo a sensação eufórica de que se libertaram das suas mazelas e pecados da vida cotidiana. O altar, pela tradição desde o Velho Egito, é o ponto de convergência e a atenção de todos os presentes à cerimônia religiosa. Ali se congregam os eflúvios magnéticos indesejáveis. Por isso, na antiguidade, os altares eram construídos do melhor cedro, cuja árvore conhecida como uma das melhores campos vegetais condutores de eletricidade, servia proveitosamente para o melhor êxito da magia religiosa da época. A suntuosidade, o exotismo, a disciplina exigida nas reuniões e cerimônias das igrejas católicas, templos protestantes e casas reformistas ajudam os adeptos a retornarem para seus lares, certos da limpeza dos seus pecados. Não importa se outros novos pecados serão cometidos na próxima semana, pois o refúgio de suas mazelas e dos seus equívocos estender-lhes-á os braços no domingo vindouro, mediante a prédica do pastor sentencioso ou do sacerdote que os absolvem novamente. No entanto, os espíritas aprendem já de início que nenhuma cerimônia, sacerdote ou compostura religiosa os salvará dos pecados cometidos e que só reforma íntima, a modificação da conduta e o espírito regrado lhes proporcionará melhor futuro. Os seus pecados são os efeitos de suas mazelas, sandices e crueldades do passado. A sua redenção não se fará dentro de um templo luxuoso, aos pés de um sacerdote, mas pela libertação decisiva das paixões e dos vícios humanos, ou seja, destruindo em si mesmo o terreno mórbido, pecaminoso, que os liga às esferas ocultas das entidades malfeitoras. Em consequência, o movimento espírita é mais perseguido e odiado pelos mentores das trevas, porque seus adeptos não sublimam seus pecados semana por semana sob a agradável impressão de transferir-nos para os sacerdotes ou pastor, que depois há de acertar-se com Jesus ou com Deus. Um centro espírita funcionando à base do Evangelho do Cristo é um reduto salvacionista, onde os seus frequentadores imunizam-se contra as investidas do plano inferior. Ali, seus participantes recebem estímulos energéticos para ajustarem-se à vida superior e porem-se a salvo das investidas das sombras. O ensinamento não é feito à base de obrigações religiosas, mas principalmente sob o esquema do dever e da responsabilidade pessoal. Enquanto as religiões dogmáticas frenam as paixões dos seus fiéis, confundindo a solução do problema pecaminoso com seu temporário impedimento, o Espiritismo ensina e requer uma libertação consciente, lenta e demorada, se for preciso, mas definitiva. A vida atual é a revelação positiva do negativo
da existência finda. O sofrimento humano é a retificação do desvio anti-angélico. Não há injustiça nem privilégio. A cada um segundo suas obras. É resolução pessoal, individual e intransferível a qualquer sacerdote ou pastor. Deste modo, a doutrina espírita é realmente um estorvo para as intenções maquiavélicas dos maus espíritos. Interessa-lhes minar as bases sadias que ensinam o homem a libertar-se das paixões e dos vícios num esforço particular e definitivo. No entanto, um centro espírita só se desmancha realmente quando os destruidores do além-túmulo podem infiltrar-se no seu seio através das paixões e das impertinências dos seus próprios componentes. Eles, então, exploram a vaidade, os ciúmes, a rivalidade, o amor próprio de todos, até levá-los ao atrito, à separação e ao estagnamento doutrinário. Muito bem dito, espero que nós tenhamos, com esses palavreados todos, aprendido algo mais.